Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Duan e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Construções de Concreto na Era Digital, uma revisão sistemática sobre o monitoramento de estruturas à distância através de sensores. Esse trabalho foi elaborado por mim, pelos meus colegas Camila Marques do Rio Gonzaga e Igor Alencar Rodrigues, sob a orientação da professora doutora Eliana Cristina Barreto Monteiro, e da pesquisadora doutora Juliana Santa Cruz Souza. Nossa apresentação hoje ela está dividida da seguinte forma: iniciaremos com uma breve introdução sobre o assunto, na sequência mostraremos a metodologia que foi utilizada para a elaboração deste trabalho, na sequência traremos os resultados obtidos com a revisão sistemática, onde analisaremos tanto de modo quantitativo quanto qualitativo os resultados. Na sequência traremos as discussões obtidas pelos resultados e as conclusões que chegamos com tudo que foi apresentado até aqui, encerrando com as referências utilizadas nesta apresentação. Desse modo, podemos começar dizendo que desde sempre o homem buscou conhecer os níveis de deterioração das estruturas, a fim de identificar problemas patológicos com antecedência. Então, desde muito cedo, desde que a engenharia civil foi evoluindo, foi se buscando formas de se identificar os problemas patológicos com antecedência, visando corrigi-los antes que eles causem problemas mais graves à estrutura, o que acabou ocasionando maior mão de obra e, consequentemente, maior prejuízo financeiro. Desse modo, um dos métodos mais utilizados atualmente para identificação dos níveis de deterioração das estruturas é a inspeção visual, na qual são feitas visitas técnicas na edificação e o engenheiro responsável ele faz um levantamento visual de toda a estrutura, a fim de identificar quais são as manifestações patológicas ali existentes. Contudo, por se basear apenas no que o profissional responsável está observando, esse método não consegue trazer resultados mais aprofundados. Então, geralmente, esse método é associado com outros tipos de ferramentas para que se consiga atingir um laudo exato da situação do edifício, né? Geralmente, são realizados ensaios, sejam destrutivos ou não destrutivos, entre outras ferramentas que os profissionais utilizam. É, e com isso, com o passar dos anos, vem se crescendo a busca por novas e mais eficientes técnicas e ferramentas que facilitem esse monitoramento das estruturas de concreto, né? E principalmente com o avanço da tecnologia, o monitoramento remoto de estruturas ele vem se tornando cada vez mais frequente. Como a gente pode ver aqui na figura, então esse monitoramento remoto ele consegue trazer uma maior facilidade para o engenheiro, né? Já que através de sensores conectados à estrutura do prédio esses sensores conseguem transmitir o que se deseja medir na estrutura, seja alguma manifestação patológica específica, ou a situação geral do prédio. Então, ele consegue transmitir para uma nuvem de dados, e a partir dessas nuvem de dados, o profissional responsável ele pode ter acesso através do computador, até mesmo do seu celular. Então, a avanço da tecnologia colaborou muito para esse crescimento do monitoramento remoto de estruturas. E o uso de sensores para esse monitoramento remoto, ele vem ganhando espaço ultimamente, devido à sua facilidade de uso e à sua capacidade em coletar e transmitir dados com maior eficiência. Então, os sensores eles estão sendo muito utilizados justamente por causa desses fatores, que colabora bastante os sensores e justamente a questão de não ocupar muito espaço facilita bastante a implementação dele em vários tipos de estruturas, sejam eles de grande e de médio porte. Nesse cenário em constante evolução, conduzir uma revisão sistemática da literatura sobre o monitoramento de estruturas à distância por sensores ela é fundamental para a engenharia civil, pois conhecer sobre essa técnica, que é uma técnica nova, é importante não só para aprimorar a técnica, mas também para disseminar esse conhecimento por vários outros locais onde ainda não se é utilizado os sensores, né, para esse monitoramento remoto. Além disso, a escolha deste tema foi realizada por nós pela necessidade de se compreender como a tecnologia digital está transformando a forma como se concebe, se constrói e se monitora, desculpa, estruturas de concreto atualmente, certo? E compreender como os sensores podem monitorar estruturas à distância não apenas aprimora o conhecimento teórico, mas ele também abre portas para aplicações práticas e inovadoras no segmento da construção de edifícios, uma vez que a indústria da construção civil ela vem se modernizando a cada dia. Então, conhecer como os sensores podem ajudar, né? E como eles podem melhorar as técnicas que estão sendo utilizadas hoje é um fator importante e primordial para a evolução da indústria da construção civil. Sendo assim, o objetivo dessa RSL identificar os principais tipos de sensores utilizados para o monitoramento remoto das estruturas de construções verticais de concreto, assim como
buscou-se apresentar os principais e mais eficientes meios utilizados pelos pesquisadores para a transmissão dos dados obtidos, certo? Com isso, a nossa metodologia ela se baseou no método PRISMA, que é bastante utilizado para a elaboração e desenvolvimento de revisões sistemáticas da literatura. E com isso foi elaborado o seguinte protocolo de pesquisa, né? Inicialmente foram definidas as seguintes palavras-chave para a pesquisa: so, Structural Health Monitoring, Damage Detection, Non-Destructive Examination, Non-Destructive Testing, Remote Monitoring, Sensor Monitoring, certo? O período de busca foi de 2008 a 2023. Foram pesquisados artigos que estivessem nos idiomas inglês e português e é, as buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados: Scopus, Science Direct, Engineering Village e Web of Science. É, Continuando o protocolo, as questões da pesquisa que se buscaram responder durante essa revisão sistemática foram as seguintes: quais os tipos de sensores mais utilizados para se realizar o monitoramento remoto das estruturas de construções verticais de concreto? E como é feita a obtenção e transmissão dos dados pelos sensores durante o monitoramento remoto dessas estruturas? Os critérios de inclusão foram os seguintes: abordar diretamente o monitoramento remoto de estruturas de construções verticais de concreto, utilizar sensores para o monitoramento remoto das estruturas, além de apresentar os meios utilizados para a obtenção e transmissão dos dados coletados, e relatar claramente quais foram os resultados obtidos e as possíveis dificuldades encontradas através da utilização da ferramenta em análise. E os critérios de exclusão adotados foram excluídos estudos que não estivessem relacionados diretamente com os objetivos da pesquisa, os estudos duplicados, com publicações múltiplas do mesmo estudo, ou artigos que não possibilitaram o acesso para a leitura integral. Também foram excluídos aqueles estudos que faltaram dados relevantes para análise, que tinham informações insuficientes para avaliação ou que não apresentaram os sensores como método principal para o monitoramento remoto das estruturas. Nesse sentido, após a realização das buscas, foram encontradas, somando as bases de dados, 777 artigos, sendo excluídos após a filtragem por critérios de Dillman, publicação e área de atuação 484. Os artigos selecionados para leitura, então, dos títulos foram 293. Após a leitura dos títulos e eliminação daqueles artigos duplicados, foram excluídos 170, ficando 123 para a leitura dos resumos. Após a leitura dos resumos e o corte daqueles que não tiveram acesso, né, cortamos 85 artigos devido a esses critérios, então ficamos com 38 para a leitura integral dos artigos. E após a leitura integral, excluímos 18 e finalizamos com 20 artigos para a nossa análise. Esses artigos que foram excluídos pela leitura integral, eles foram excluídos porque eles não apresentavam os sensores como o método principal para o monitoramento remoto das estruturas, e também eles não focaram seus estudos em edificações verticais, como residenciais, empresariais. Alguns artigos foram excluídos justamente porque eles focavam muito em estudos de pontes, e pontes nós não entramos nesse mérito nesse estudo, certo? Sendo assim, conseguimos obter os seguintes resultados, né? Analisando o ano de publicação das pesquisas, percebemos que a partir de 2013 começa a se ter um aumento no número de pesquisas publicadas, mas mesmo assim ainda percebe-se que ainda não é um tema que está sendo muito pesquisado, né? Como pode se observar que em 2010, 2012, 16, 17 e 2021 não houveram pesquisas voltadas para o tema publicadas, tá? Mas aqui no ano 2021, sugere-se que esse número ocorra justamente por causa da Covid-19. A pandemia influenciou bastante as pesquisas, né, em todo o mundo, então talvez em 2021 um dos motivos para essa falta de publicações seja justamente a questão da pandemia, certo? Mas percebe-se que a partir de 2020, 2013 há um crescimento, né? Variando entre 3 e 2 publicações, e pela linha de tendência do gráfico, percebe-se que esse crescimento tende a ser ainda maior no decorrer dos próximos anos. Analisando agora as instituições dos autores, os países das instituições dos autores das publicações, percebe-se que os chineses, eles lideram em publicações, com 3 publicações sobre o tema, seguida de Itália, Portugal e Estados Unidos com 2 cada, e na sequência vem vários países com uma publicação
apenas até uma publicação de instituição brasileira entrou no meio. Então percebe-se que não há uma concentração em apenas um país ou numa região. Percebe-se que a pesquisa sobre esse tema ela vem sendo feita por vários países, então o que mostra que esse tema é um tema bastante global e que várias instituições, vários pesquisadores estão trabalhando em busca de alcançar melhores resultados que envolvam monitoramento remoto através de sensores em estruturas de concreto, certo? E aqui a gente tem uma nuvem de palavras o que indica as palavras que foram mais utilizadas no, pelos autores, né, nos resumos e nos títulos dos autores dos artigos. E percebe-se que Structural Health Monitoring, Wireless Sensor Network, Sensor Monitoring, Sensors e por aí vai, são palavras que foram mais usadas, o que indica que essas palavras, caso novas pesquisas desejem ser feitas, as palavras elas podem ser utilizadas para a, a análise de novas atividades, volta, novas atividades, novos artigos, né? Fazer novas pesquisas voltadas ao tema. Então, essas palavras-chave elas podem guiar futuros pesquisadores na busca de estudos voltados para este tema. Partindo para uma análise qualitativa agora, pela análise dos trabalhos, nós conseguimos identificar 8 tipos de sensores que foram utilizados nas pesquisas, sendo o sensor de fibra óptica aquele mais utilizado pelos pesquisadores, sendo utilizado em 45% dos estudos analisados. Logo atrás dele vem o sensor de radiofrequência, e temos também o sensor IoT, que usa a inteligência os gêmeos digitais, desculpa, é, e também o sensor FGB, que é o sensor de fibra, é um sensor de fibra óptica que é diferentezinho, não é o sensor de fibra óptica que foi mais utilizado aqui, é um sensor. Antes do sensor de fibra óptica, teve uma versão diferente, e esse sensor foi também utilizado em 10% dos trabalhos mais antigos. Os mais atuais, eles utilizam o sensor de fibra óptica mais utilizado atualmente, por ser um sensor justamente que ele consegue armazenar uma grande quantidade de dados, e ele também não ocupa tanto espaço. Então, esse sensor de fibra óptica ele foi muito utilizado justamente por causa desses fatores principais. E também na questão da transmissão dos dados, percebe-se que a rede Wi-Fi foi utilizada por 60% das pesquisas, então ela foi o método de transmissão dos dados mais utilizado, justamente pela evolução desse sistema de transmissão no decorrer dos anos, né? A rede Wi-Fi vem sendo muito utilizada ao redor do mundo, e vem sendo desenvolvida há bastante tempo. Então, a rede Wi-Fi ela provou-se ser o método de transmissão de dados mais efetivo e mais eficiente. Mas também percebe-se que a radiofrequência ainda se é utilizada em 20% dos estudos, justamente porque alguns locais onde o acesso à internet é mais complicado, a radiofrequência ela facilita essa transmissão dos dados nessas áreas mais debilitadas em relação à internet. E por fim, a gente consegue perceber aqui as manifestações patológicas e os fatores que foram medidos pelos sensores dos estudos, né? Então, percebe-se que os pesquisadores conseguiram medir desde fissuras e processos de corrosão e deslocamentos, até níveis de tensão e vibração da estrutura. Então, tivemos essa variação. E também até alguns sensores conseguiram verificar danos em sensores vizinhos. Então, eles conseguiram monitorar a estrutura e também os sensores vizinhos. Então, é algo muito importante, que foi uma pesquisa até de 2023, e que mostra como pode ser multifuncional o sensor. Ele não precisa focar apenas no monitoramento da estrutura. Quando colocado corretamente, ele também pode auxiliar no monitoramento dos sensores vizinhos, que pode auxiliar todo o sistema de transmissão como um todo. Então, esses foram os fatores e manifestações patológicas que nós conseguimos identificar como medidos pelos autores dos trabalhos. Sendo assim, consegue-se tirar as seguintes discussões sobre o assunto, né? Percebe-se que há uma grande diversidade de sensores, sendo o sensor de fibra óptica mais utilizado pelos pesquisadores em 45% dos estudos, e as redes Wi-Fi, aquelas redes que eh, foram mais utilizadas para a transmissão dos dados, sendo 60% utilizados na transmissão dos dados. Observou-se que os trabalhos e o monitoramento em si, ele focou
não somente em danos gerais, mas também em manifestações patológicas e oscilações estruturais. Percebeu-se que há um crescimento global de publicações sobre monitoramento remoto de estruturas atualmente, o que indica que, que há uma colaboração internacional em busca dessa melhoria nesse sistema, certo? Sendo essa colaboração internacional liderada por países asiáticos, europeus e americanos. A nuvem de palavras, como dito anteriormente, ela consegue direcionar futuros pensadores à realização de novas pesquisas sobre o tema. É, Esses dados obtidos nessa pesquisa indicam que há um cenário promissor para a questão dos sensores no monitoramento remoto e que há uma diversidade de abordagens de tecnologias inovadoras. Então, cabe aos futuros pesquisadores buscar qual seria essa melhor abordagem e a mais eficiente para ser utilizada no monitoramento das estruturas de concreto que desejem utilizar esse monitoramento remoto. É, Também percebeu-se que a importância do monitoramento à distância por sensores, como é importante, né, esse monitoramento, pois esse monitoramento ele consegue detectar, prever e avaliar danos, ou seja, é, o monitoramento remoto ele consegue ser bastante eficiente nessas quatro áreas, né? E por fim percebe-se a relevância do uso dos sensores na gestão estrutural. Então, o uso dos sensores ele consegue auxiliar a gestão estrutural, seja ela para a questão da manutenção, né, das estruturas, seja ela também para auxiliar no comportamento da estrutura e, consequente, correção de alguma eventual falha que possa ser detectada com antecedência. Desse modo, conseguimos concluir que o uso que atualmente há um uso crescente de sensores para o monitoramento de estruturas verticais de concreto. É, Essa tecnologia é bastante útil para a detecção de dados, prevenção de falhas e avaliação da vida útil da estrutura. É, Destaca-se também a grande diversidade de sensores e metodologias utilizadas pelos pesquisadores. Então, há muitas, há vários tipos de sensores e há várias metodologias que podem ser utilizadas. Cabe às futuras pesquisas buscar testar, né? Ir atrás de tentar testar qual seria o melhor método e o mais eficiente, né? Como dito anteriormente. Os desafios que foram encontrados é que há acesso limitado a artigos e a falta de padronização das metodologias. É, com isso, percebeu-se que há uma necessidade de pesquisas futuras para aprimorar as metodologias de monitoramento e análise de dados. E fica uma sugestão aqui para o foco na padronização dessas metodologias e exploração de novas tecnologias, certo? Então, utilizar os sensores aliado a novas tecnologias que estão aparecendo agora é, no mercado, né? Como a internet das coisas, os gêmeos digitais. Então fica aí essa sugestão. E encerra-se dizendo que há um grande potencial para contribuição significativa na segurança e na eficiência das estruturas que já estão construídas. E também percebeu-se também que isso pode ser utilizado até utilizar os sensores, desculpa, quando a estrutura ainda está em construção, para monitorar como está sendo feita a construção e se a estrutura ela vai sofrer alguma coisa durante o processo construtivo, para que até aí nesse momento possa ser feita a correção, que acaba sendo até mais vantajoso para o cliente e a construtora, né? Desse modo, apresentamos aqui as referências utilizadas nessa apresentação. Agradeço a atenção de todos. Qualquer coisa, estou à disposição. Segue o meu contato para qualquer dúvida, esclarecimento ou questionamento. Agradeço mais uma vez a atenção. Um abraço e até mais.